Ansiedade é normal? Precisa de tratamento? Precisa buscar um especialista? Sim, são várias dúvidas e hoje quem vai esclarecer tudo pra gente é a doutora Lúcia Bisotti. Doutora Lúcia, seja bem-vinda. Obrigada. A gente precisa de muita informação sobre esse assunto, né? Na verdade, a ansiedade é totalmente esperada no ser humano. A ansiedade te faz buscar, te faz sonhar, te faz pensar. A pessoa que ela não tem ansiedade nenhuma, ela às vezes tem dificuldade de planejamento, dificuldade de pensar no que ela quer, nos sonhos. Então a ansiedade é uma coisa boa, desde que a ansiedade não te provoque sintomas ruins que fazem com que a ansiedade esteja no peito. Então, uma coisa é ser ansioso, outra coisa é ter crise de ansiedade. E outra coisa ainda é ter medo da crise de ansiedade. É o que a gente chama na psiquiatria de agorafobia. Então, muitas pessoas sofrem porque só de pensar em algumas situações, em alguns eventos, em alguns momentos, elas passam mal pelo medo de ter a crise, nem ter limite. Então, é muito grande a procura no consultório com a queixa de ansiedade. Eu acho que é uma das sinais que eu mais ouço. Eu sou ansiosa. E a princípio eu penso, que bom, você é ansiosa. Quer dizer que tem aquele botãozinho que vai startar para o benefício, que você vai conseguir planejar, sonhar. Esse ângulo de visão sobre a ansiedade é maravilhosa, doutora. E ela pode ser né? Acaba colocando como se fosse um assunto ruim, difícil, e tem outras vertentes que a gente precisa entender, né? Sim, e uma coisa que deu uma estraçalhada na população foi a corrida. Sim. Que estimulou os medos, né, as fobias, e quebrou sonhos, destruiu famílias, destruiu negócios. Então, nós saímos muito quebrados desses anos de Covid. Então, toda essa queixa se acentuou mais ainda. Hoje, a gente tem um abuso de medicações prescritas, principalmente medicações para dormir, porque o sono ele é um termômetro do humor. Se o seu humor está exageradamente ansioso, isso vai interferir no seu sono. Se o seu humor está hipotímico, deprimido, às vezes você vai ter sono demais. É que a pessoa que só quer dormir. Então, o sono, ele é para o humor como a febre é para uma infecção. Então, você tem uma febre, você dá um remédio para a febre e ela passa. Isso não quer dizer que você resolveu a infecção. Então, eu não durmo bem. Eu vou lá e tomo um remédio para dormir. Eu durmo. Isso não quer dizer que eu fiquei bem. E às vezes isso vai mascarando e acentuando um problema de base que lá na frente vão ter muitas consequências ruins. Hoje, uma das grandes preocupações que a psiquiatria tem é da questão da memória. Então, a memória indo por água abaixo pela ansiedade, pelo abuso de remédios, pelos conflitos. O aumento nessa queixa também foi absurdo. Após aí essa pandemia, com esse abuso de medicações. Então, a ansiedade ela é uma base que vai ter vários sintomas ao redor dela. O distúrbio de sono é um, a memória é o outro. E às vezes sintomas clínicos, como taquicardia, aumento de pressão, irritabilidade. Todo mundo imagina, por exemplo, o ansioso deprimido como uma pessoa triste e que ela não quer saber de nada, ela não quer nem tomar banho. E às vezes o deprimido é assim, mas o deprimido ansioso ele é irritado, muito irritado. Outra característica. Sim,
Ele é impaciente, ele não tem paciência com as pessoas ao redor. Tem paciência bem com ele mesmo. Então, esses sintomas, a população não precisa ficar de olho, ela precisa preservar. Então, quer dizer que existe tratamento, porém tem que ter essa prévia antes. Sim, sim. E pensando em medicação, a gente está falando de uma população que vai desde crianças até idosos. E eles não podem ser olhados da mesma maneira. A criança está num contexto, o adolescente, o outro é o idoso e o outro. Então, a hora de prescrever, você tem que levar em conta o que você tem naquele momento e a vida que aquela pessoa tem pela frente. E priorizar a qualidade de vida. Então, a gente não tem só antidepressivo, ansiolítico, benzodiazepínico, antipsicótico, que muitas vezes a gente precisa. Nós temos remédios homeopáticos, nós temos fitoterapia, que é riquíssima fitoterapia no nosso país. Nós temos antroposofia, que é uma vertente da homeopatia incrivelmente boa. Nós temos aminoácidos, que são precursores de neurotransmissor, que cai muito bem para uma criança, para um adolescente, que tem, às vezes, um organismo tão saudável, só precisa de uma suplementação. Mas, às vezes, tudo isso é mais trabalhoso. Avaliar tudo isso. Às vezes, você precisa de exames laboratoriais que todo mundo acha que não precisa da psiquiatria. Mas, por exemplo, idoso facilmente deprime por deficiência de vitamina B12. E como o idoso ele digere mal e ele tem um intestino ruim, ele começa a comer menos carne porque ele acha indigesto, que faz mal. Então ele tem uma entrada menor de B12 e um pouco que é mal absorvido. E às vezes você pega um idoso tomando 2 antidepressivos e com aquela anidonia, né? E às vezes nesse idoso você repõe uma vitamina B12 e você muda a vida dele. Meu Deus, olha que diferença, né? Então, quer dizer que se generaliza, coloca todo mundo na mesma caixinha, você acaba atrapalhando até o medicamento, né? Você acaba atrapalhando as consequências desses fatos que levam a ansiedade para determinada faixa etária. Sim, eu acho que tem 2 coisas que atrapalham muito a medicina ao meu ver. Uma são os guidelines científicos. Então, os guidelines colocam todo mundo no mesmo pacote. Olha, o ansioso você trata assim, se não der certo assim, se não der certo assim. E os protocolos, eu tenho horror de protocolo. Porque Deus teve o capricho de não fazer um ser humano igual ao outro. Então, nós duas podemos ter a mesma depressão e não responder ao mesmo remédio. Precisa personalizar, precisa entender a história do dia a dia, o que ela está passando naquele momento. Então, precisa ser muito personalizado, né? Você não sei. Até as terapias. Existem vários tipos de terapia. Cada uma tem sua indicação. A psicanálise, por exemplo, é incrível. Mas não é qualquer idade, nem qualquer paciente que dá conta da psicanálise. Às vezes, um adolescente precisa mais de uma terapia comportamental. Às vezes, você tem que trabalhar com uma família para o paciente melhorar. E você traz a família para participar do processo? Sempre. Sempre. E sempre esse olhar muito globalizado. Independente da idade do meu paciente, eu começo perguntando como foi a infância dele. Porque você tem que entender a dor que existe atrás da ansiedade. E às vezes tudo que o paciente precisa é entender que ele pode desistir de algumas dores. Deixar pelo caminho. Ele não precisa carregar aqui o resto da vida. E nenhum remédio vai fazer isso. Precisa ser uma escolha dele.
Sim. Então, significa que se eu sou uma pessoa ansiosa, tem vários mecanismos para fazer esse tratamento. E tem o lado bom e o lado ruim. Então, cada ser humano ele vai responder de acordo com o momento dele de vida e com o tratamento adequado. Não dá para levar todo mundo no mesmo lado. Então, Generalizar de jeito. e principalmente porque tem a infância que é personalizada, né? Muito. E às vezes a pessoa tem 70 anos e o que está fazendo ela sofrer é a criança que ela foi aos 10 anos. Às vezes ela teve um desacolhimento ali e ela traz isso para a vida adulta e ela acha que ela tem que agradar todo mundo para ser acolhida. Então essa pessoa precisa aprender a desistir. Não precisa carregar essa mochila. Não precisa carregar essa mochila. Então, às vezes, eu sempre começo conversando só com o paciente. E muitas vezes, no meio da consulta, eu peço permissão ao paciente para chamar o acompanhante. Para ouvir o que o acompanhante tem para me dizer, para que ele ouça o que eu tenho para dizer. E às vezes só isso já é restaurador. Agora, tem casos graves na psiquiatria, tem depressões graves, tem psicoses, tem transtornos de humor. Então, muitas vezes a gente tem que fazer uso de ansiolíticos, de benzodiazepínicos, de estabilizadores do humor. Isso é real. E aí tem um outro lado muito difícil, que é o preconceito. Então, às vezes, a pessoa está vivendo mal e ela dissemina isso para a família inteira fica mal, mas ela tem mais preocupação se ela vai ficar bem ou não do que com a questão, eu vou ficar dependente da remédio. Gente, eu acho isso tão irrelevante em algumas situações. Né? Precisa ser Nesse momento, isso é a última preocupação. Então aí você vê o quanto o ser humano ele quer ser onipotente, ele quer dar conta. Como assim eu preciso de um remédio? Como assim eu preciso de ajuda? Tem pacientes que vão no meu consultório e eu recebo uma mensagem assim: doutora, por favor, não diga para ele que você é psiquiatra. Júlia, preconceito, sim, até da especialidade. Sim. E por que você acha que isso acontece? Por causa da cultura do país mesmo? Eu acho que a cultura, eu acho que um pouco de que a psiquiatria era lá atrás. Porque os manicomes eram uma coisa horrorosa, né? Até hoje é muito difícil. Nesse Ribeirão Preto, onde eu posso internar um paciente psiquiátrico? No Santa Teresa, não sei. Onde eu tenho um bom lugar, por exemplo, para uma menina de 15 anos, muito ansiosa, tem que se desenvolver uma anorexia nervosa. Nenhum lugar. Então, eu acho que muito do preconceito é da psiquiatria lá de trás. Quem ia para o psiquiatra? Quem era lá? Era o esquizofrênico, era o esquizoafetivo, era o bipolar tipo. Só que a psiquiatria foi uma das áreas que mais caminhou nos últimos 30 anos. Né? Então, eu acho que o preconceito vem muito disso. E hoje tudo vem decorretidamente, né? Então, hoje ela abre as portas ou elas fecham as portas, né? E a Silvia estava contando para a gente a respeito dessa importância de acessar esse lado que está expondo, que ainda tem muito preconceito. O que você pode sugerir isso para as pessoas? Eu acho que esse tipo de conversa ajuda muito colocar para a população esse lado da psiquiatria que melhora a qualidade de vida, que melhora a vida da família. Porque se você tem uma pessoa doente, entender que a depressão e a ansiedade patológica são doenças que muitas vezes são um componente genético e não fatorial, porque se você chegar e falar assim, olha, eu estou deprimida,
porque minha empresa faliu, todo mundo vai entender. Mas se você não tiver uma causa e você é concreta, mas você deprimiu, porque sua mãe é depressiva, e sua avó, e sua bisavó, e você tem caso de suicídio na família, você tem caso de distimia, que é aquele depressivo crônico, sabe? Meu Deus do céu, pode. Isso é genético, é provado cientificamente que existe depressão e ansiedade patológica de origem genética. Uma pessoa dessa, ela adoece no ambiente. E aí, a hora que ela melhora no ambiente. Então, a gente tenta colocar muito isso. Olha, você está deprimido, você está ansioso, mas isso não é compassivo. Mas existe a possibilidade de melhorar a qualidade de vida, e é isso que a senhora está tratando, né? Com certeza. Essa nova psiquiatria, ela ajuda a pessoa e o todo. E ainda mais, a gente consegue puxar o histórico, né? Da criança que provavelmente alguém colocou na cabeça dela que ela precisava agradar sempre, que ela precisava ser heroína, né, de fazer tudo, e não é isso. E aí, assim, imagina, uma criança, olha, minha mãe, ela não conversava comigo, minha mãe estava sempre deitada, nada deixava ela feliz. Quer dizer, você já puxa uma coisa que vem da mãe, que talvez a avó. E aí você entende que você precisa quebrar esses ciclos. Porque senão ela vai fazer a mesma coisa com a filha, que vai fazer a mesma coisa com a filha dela. Porque existe uma causa genética nisso. Então a importância de quebrar esse ciclo. Ela, além do conhecimento, doutora, como quebrar esse ciclo? Primeiro, pela conscientização. Né? A pessoa tem que entender. Você não pode lidar com as coisas que você não entende. E a gente só entende que está no consciente, e olhe lá. E aí existe assim, o consciente, a pontinha do iceberg. E aí, para trazer tudo isso para o consciente, para ela entender, é um caminho. E um caminho que muitas vezes eu não consigo fazer sozinha. É um caminho desconfortável, né? Muito desconfortável. Então, muitas vezes, e na maioria, eu preciso de uma boa terapeuta. Corrigir a alimentação. Hoje é provado que o que você come interfere na sua saúde intestinal, que interfere no seu cérebro. Atividade física é estilo de vida. Então, hoje a psiquiatria é muito ampla. E ela vem para isso, para dar qualidade de vida. Então, se alguém que esteja nos ouvindo tem uma dor, o primeiro passo é existir esse desconforto para buscar essas informações conscientes para que busque um profissional capacitado, que ele consiga ter essa visão ampla, sem preconceito, sem colocar todo mundo na mesma caixa. Isso é assim, ó. Você tem um quarto todo bagunçado. Tá muito bagunçado. Mas tem um objeto lá dentro que você perdeu e precisa encontrar. Ele é fundamental para você. Não dá para encontrar esse objeto se você não organizar a bagunça. E organizar a bagunça dá trabalho. Você vai ter que dobrar as roupas, você vai ter que tirar do armário, você vai ter que limpar a prateleira. E aí uma hora você vai encontrar esse objeto e vai ser lindo. Mas antes disso, tem todo um trabalho que precisa ser feito. Bom, e você comentou um pouquinho sobre a questão da infância, né? E aí, a doutora Lúcia, né? Um pouquinho da doutora Lúcia. Bom, eu acho que eu fui uma criança muito tímida e sonhava muito pouco. A primeira vez que eu falei que eu queria fazer medicina, já pensando na psiquiatria, eu lembro assim que meu pai começou a rir. Meu Deus, como fala bobagem, né? E aí foi um caminho muito difícil, porque eu não desisti, né? E eu tinha que entrar numa boa faculdade. Eu fiz faculdade em Marília, pela Carena. E quando eu saí da faculdade, eu passei a faculdade inteira me dedicando à psiquiatria. Foi para isso que eu entrei a primeira vez numa sala de anatomia.
Mas quando eu saí da faculdade, fazer psiquiatria é uma decepção para todos os momentos. Eu nem esperei, mas falava assim, tão inteligente vai cuidar do que não tem jeito. E nesse momento, eu não tinha um controle da minha vida. Eu não sabia disso. E muito tempo eu passei culpando a minha mãe de eu não ter feito psiquiatria. O meu marido também achava um horror, já que eu estava com o casamento marcado. Hoje não, hoje eu digo, meu Deus, eu permiti que tudo isso fosse feito. Então eu fiz psiquiatria, trabalhei em UTI neonatal mais de 10 anos, até que finalmente eu fui fazer psiquiatria. Fiquei 1 ano no HC, junto com a especialização, fiquei 2 anos no CAPES, fiz medicina integrativa com o Efraim em São Paulo por 3 anos, fiz 2 anos de homeopatia, fiz quimioterapia com o Dedi Marcelo, que é uma pessoa incrível, e tudo isso foi me agregando até a pediatria que eu fiz lá atrás, para que realmente eu conseguisse fazer a pediatria, a psiquiatria transferindo. Olha, que delícia. Então, significa que você acreditou no seu sonho. Eu sei que às vezes o meio ele influencia nossas decisões e você fez uma fala muito bonita no começo, quando você chamou, que às vezes as pessoas se permitem entrar no furacão, né, no liquidificador cheio de coisas que não agrega valor para si, e não podemos nos permitir mais a isso. As falas de indignação são frequentes. Você acredita que a minha amiga fez isso comigo? Falei, vamos corrigir. Você acredita que eu permiti que a minha amiga fizesse isso comigo? Você tem que ter o controle da sua vida. E aí você permitir, você assume isso. E você aprende o que vale a pena, o que não vale a pena. Você aprende a desistir. E você aprende a enfrentar. Mas é você que vai ter essa decisão. E não transferir essa decisão para alguém, porque fica confortável eu transferir isso para você. Porque se der errado é para a pessoa. Infelizmente, né? E aproveitando esse gancho, doutora Lúcia, tipo você sugere para as mães, né, que eu acredito que assim, toda mãe quer fazer o melhor, né, para os seus filhos. E hoje eu percebo que tem muitas mães que estão categorizando os filhos como ansiosos e talvez quando ainda tem esse conhecimento sobre as vertentes positivas e negativas da ansiedade. Mas as crianças têm que ficar ansiosas, né? Porque a criança tem 5 anos, ela tem que fazer balé, judô, falar inglês, ir na escola, é uma coisa em cima de tarefa, uma marcação encerrada pela internet, né? E com o tempo que sobra para conversar, para sentar, jogar um jogo lúdico. E é o que eu sempre digo, ninguém pode esperar ter intimidade com o filho aos 15 anos, se isso não começou aos 3 anos de idade. A carga emocional para uma criança vive até os 5 anos de idade, talvez ela não viva o resto da vida dela. Então eu acho que as mães precisam conversar, precisam confiar nos seus filhos, precisam ter tempo para eles. As mães têm língua assim, leva a busca, motorista. Foi isso. Esse tempo é extremamente disponível. E existe um conforto da mãe, assim, que não falta nada. A melhor escola, o melhor inglês, a melhor comida. Eu vejo isso. Hoje eu não atendo criança, eu só atendo de adolescente na frente, mas de criança 10 anos, né? Eu tenho uma filha de 25 anos. E quantas vezes eu não fiz isso? Eu tinha uma loja chamada Contos de Fada, nem existe mais, só de brinquedo de madeira. E eu sentava para jogar para ensinar ela a perder. Então, a hora que ela perdia, ela ficava chateada e falava, não, tá tudo bem. Porque às vezes a gente perde, às vezes a gente não, e tá tudo bem. E aí você já começa a florestar a ansiedade. Exatamente. Não precisa ficar ansiosa porque você perder. E você vai perder muitas vezes. Que tá tudo bem.
Doutora, esse outro ponto que eu achei bem relevante da sua fala foi a respeito de outras terapias que você fez, outras especializações, né? E às vezes as pessoas acham que procurar um especialista automaticamente é só para remédio, né? Eles falam um pouquinho mais sobre essas outras terapias. A terapia da medicina integrativa, ela integra as especialidades. Então, quando eu atendo, por exemplo, eu atendo mais crianças, eu peço todos os exames. Eu acho que, por exemplo, uma pessoa está tendo uma palpitação, ela acha que é ansiedade. Pode ser um hipertiroidismo. Então, na medicina integrativa, você avalia o quadro mental junto com o quadro clínico. Então, a gente avalia a parte hormonal, a parte de vitamina, a parte de minerais, funcionamento de fígado, de rim. A homeopatia, ela aborda muito o quadro mental. E também não acredito em protocolo de homeopatia. Tem homeopatia para emagrecer, eu não acho isso igual. Né? Tem homeopatia para concentrar, não, tem uma homeopatia que vai te ajudar a equilibrar. Né? A antroposofia, como eu te falei, é uma vertente, ela usa muitos remédios homeopáticos em outras diluições. E a gente tem hoje uma gama de medicamentos homeopáticos e injetáveis. Ótimo, já está nesse nível. A gente tem uma farmácia aqui em Ribeirão, então uma das poucas do país que produz remédios homeopáticos injetáveis. É maravilhosa. E a fitoterapia, ela me ajudou porque dentro da medicina integrativa é uma das ferramentas que a gente usa, né? As plantas, como a gente usa muito aminoácidos, muitos minerais. Então, assim, são forças que se somam para que muitas vezes você tenha um caminho mais leve para a melhora da qualidade da vida. Uau, olha, eu falei, eu tive uma aula hoje que eu espero que vocês também estejam gostando. Está incrível, doutora, mas infelizmente nós estamos chegando ao final. E quer dar uma recomendação, quer sugerir algo? Eu sempre digo que a gente está nesse mundo para ser feliz. E que nenhuma dor vale a pena. Nenhuma dor. Nem a dor daqui, nenhuma dor no dedo, nenhuma dor é normal, nenhuma dor vale a pena. Quando a minha mãe me confrontou por que eu queria fazer psiquiatria, eu respondi para ela que eu estava disposta a cuidar da maior dor do mundo, porque é uma dor que ninguém vê. Se você tiver uma doença de pele, todo mundo vai ter dor. Um câncer, né? Uma alergia, uma artrite. Não é que não é ruim, são péssimas. Mas a dor da ansiedade, a dor da angústia, a dor da depressão, ela é invisível aos olhos. Ela é real só para quem sente. Então, é isso que eu quero dizer. Não aceite a sua dor. Muito obrigada, doutora. Foi incrível. Olha, pessoal, quanto rico é o assunto sobre psiquiatria, quantos mitos a gente consegue derrubar. Então, gratidão pela presença de vocês.